E aí a gente vai pro cinema, Minhoca. Pode trazer aí. Eu vi que já tem uma porno chanchadazinha ali por baixo. Mas década muito forte, viu? Muito forte. Essa é uma década, assim, que o daí cinema é muito pesada, tanto dos filmes que foram feitos na época, como também de cineastas que fizeram boa parte desses filmes, né? Meu bingo aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no mínimo. Assim, esse cara preenche bem o bingo aí. Né? É, porque aí tem vários clássicos. Primeiro, os filmes do Coppola, né? Claro, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, para muitos o melhor filme da história do cinema, O Poderoso Chefão, que ganhou o Oscar de melhor filme, e depois a parte 2 também ganha em 74. No primeiro, Marlon Brando ganha também o Oscar de melhor ator, ele nem vai receber o prêmio. No segundo, tem a de melhor coadjuvante para o Robert De Niro, que faz exatamente o personagem que era exatamente feito pelo próprio... Se eu não me engano, foi a primeira vez que um mesmo personagem foi premiado 2 vezes. Foi, Outra aconteceu já com Coringa, né? Exatamente. Coringa já o foi... Robert De Niro faz espetacularmente. Mas, assim, sem sombra de dúvida, um dos melhores filmes já feitos, né? Al Pacino. Eu acho. Cara, eu acho a trilogia das melhores coisas de cinema. Não, em relação à primeira continuação, é a única vez, até hoje, que o filme 1 e o filme 2 ganharam o prêmio de melhor filme. Tipo, Senhor dos Anéis, os três ganharam prêmios, mas não o prêmio máximo. O prêmio máximo, essa é a única vez onde tanto o original quanto a continuação levaram a principal estatueta. E o outro filme que o Coppola fez também nos anos 70 foi Apocalipse Now. Que esse filme, quando você lê sobre os bastidores do filme, a dificuldade que foi do Coppola gravar, e ele refez várias cenas, refez o filme em vários momentos, gerou maior estresse lá com o pessoal da produção, com o pessoal do elenco, mas também é outro filme também bastante destacado dessa década. Kubrick também se destacou, né? Primeiramente, ele já tinha feito na década passada 2001, Odisseia no Espaço. Aí ele começa a temporada de 70 com Laranja Mecânica, que causou um alvoroço na época, muitas críticas na época. Que está entre o top 10 da minha vida, tá? Então você já tem Laranja aí. Mecânica. Só dessa imagem aí, dois top 10 da minha vida. 71, se eu não me engano, Laranja Mecânica, que depois vai dar o nome à seleção lá, né, da Holanda, já em 74 né? E tal, 78. Alguém ia falar? Não, né? Não. E Enfim, e o outro filme que Kubrick fez é Barry Lyndon. Esse é um dos filmes menos comentados, né, do Kubrick, mas que muita gente considera também um dos melhores. Sempre está na lista dos filmes essenciais, assim, para quem curte cinema. O próprio Scorsese considera um dos melhores que ele já assistiu, exatamente do Kubrick. E por falar em Scorsese, ele fez Taxi Driver, e aí eu vou falar o primeiro detalhe, né? Nesse ano, a gente teve 3 filmaços concorrendo. Taxi Driver, que era do Scorsese, Rede de Intrigas, do Sidney Lumet, que, olha que loucura, Rede de Intrigas é um filme que teve 5 indicações de atuação, 2 para melhor ator, 1 para melhor atriz, 1 para atriz coadjuvante e 1 para ator coadjuvante. Se eu não me engano, é o único filme que conseguiu indicações em todas e ganhou 3 delas. Ainda ganhou melhor roteiro e melhor direção, mas curiosamente não ganhou melhor filme, porque o melhor filme foi Rock. Exatamente, o Rock eleito o melhor filme daquele ano. Né? Um filmaço, porra. Assim, eu vou fazer meus comentários depois, eu vou esperar melhor continuar. Não, assim, eu assisti Rock, eu gosto muito de Rock, filmaço, mas Rede de Intrigas para mim é o melhor filme desse ano, apesar também de ter Taxi Driver, que é um filmaço também com Robert De Niro em grande fase. Mas fala, Cássio. Vamos lá. Do que foi dito até agora, que tem outros filmes ainda. Rock tem a grande curiosidade que o roteiro era de Stallone, adoraram o roteiro, quiseram comprar o roteiro dele, que seria um dinheiro muito grande porque ele tinha, mas a Stallone disse, só se eu fizer o filme. Ele disse, não aceito. Aí a galera quase falou, não é ator, tá muito mal, então beleza, então fica meu, que nem aquela de Valência, Santa Cruz, então fica o meu roteiro aqui, não acontece nada. Aquela proposta, aquela clássica de Santa Cruz, de aumentar o cara, deixa o meu salário menor aqui. E ele conseguiu dobrar os caras.
fizeram um filme com ele e ele foi o protagonista do filme dele. E, se eu não me engano, ele é indicado. Posso ter enganado, eu acho que Stallone é indicado para esse filme. Ele foi 2 vezes já foi indicado por esse personagem, por essa e com Creed. No caso de Creed, já como coadjuvante. Então, o Rock ter sido o melhor filme. Acho que até ganhou, viu? Não ganhou, não. Ganhou o melhor. Foi exatamente o ator até do Rede de Intrigas. E foi o primeiro Oscar. Foi o primeiro Oscar póstumo que aconteceu, que depois só foi se repetir com o Coringa, o Heath Ledger, né? Lá no foi o primeiro Coringa a ganhar o Oscar. Então, isso. Rock é um filmão. Que muito bem reconhecido. De Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um filme que tem o seu complexo, tem aquela agonia, aquela cena do olho, aquela coisa toda. Sim. Mas é um filme que trata de uma realidade distópica, né? Um pouco disso também. Sim. De várias cenas que são até levadas para hoje, como a questão do leite, né? Foi até uma polêmica recente no Brasil de botar leite na tela como se fosse um apito de cachorro em relação a uma onda nazi-fascista, alguma coisa do tipo. E isso é retratado de forma bem direta nesse filme. Então, é um filme com elementos visuais, assim, muito impactantes. Não precisa ficar enchendo a bola de um filme que todo mundo diz que é uma obra de arte. Só estou dizendo assim que eu também gosto do filme. Não preciso justificar um filme que todo mundo enxerga dessa forma. Mas dessa lista, eu queria também só falar, primeiro, de Apocalipse Now, que é um dos melhores filmes de guerra já feitos. E, assim, brutal, na forma como ele foi feito, mas ele é brutal dentro de uma guerra que era brutal. Assim, então como quase todas as guerras. Né? E, por fim, Alien. Pronto, com o Sigourney Weaver. O primeiro Alien, que produziu uma das imagens mais icônicas da ficção científica, que é o Alien estourando o peito de da nave Nostromo. Acho que é Nostromo o nome da nave, que é o Alien entra lá no óvulo, faz aquele facehugger, né, que entra aqui, aí gera no cara e estoura. E dali vira uma série de filmes. O 2 é bom, o 3 é melhor, o 4 já tem o Winona Ryder também, mais ou menos. Os Prelúdios, Prometheus e qual o nome do outro? Esqueci. Eu já acho mais legal, são legaisinhos. Mas, assim, esse de 78 é foda, porque de vez em quando se você assistir hoje esse filme de 78, ele não está muito datado. Ele continua sendo... Eu assisti esse de 78 recentemente e achei ele lento, mas assisti. Não, a primeira morte demora muito, mas assim, os efeitos práticos, ele trabalha com efeitos práticos, né? Assim, não é aquele efeito visual CGI, não. São efeitos práticos. A primeira morte demora, mas é um clássico dos filmes de terror. O Halloween, por sinal, podia estar aqui, o filme de terror. Eu até pensei em colocar. O Halloween 1, que é de 78, ou seja, está fazendo... Está fazendo quantos anos? 44 anos já está fazendo. Enfim, 44 anos. Que é de 78. A primeira morte de Halloween de Michael Myers, ela demora muito no filme. Demora muito para acontecer. Mas o filme inteiro, a atmosfera... Aquele negócio assim, aquela trilha sonora o tempo todo ali, você deixando a atenção aqui. E eu acho que Alien de 78 ele é conhecido pelo tom completamente claustrofóbico da nave Nostromo, de estar assim, ó, meu irmão. Qualquer ambiente que você está, e aquelas câmeras assim do cantinho, e você sempre achar que é o Alien olhando pro ator, ou que o cara tá ali, porra, meu irmão, se liga aí, tem a porra de um monstro aí, tu não tá na sala. Então, esse tom de claustrofobia de Alien foi algo muito marcante. Os efeitos práticos que foram do monstro, que são bem ok. Ele tem todas as suas limitações vendo hoje, mas em 78 é um filme muito clássico. E a primeira vez que eu assisti, eu não assisti achando que estava vendo um filme lá antigão dos anos 70. Eu achava que era um filme, porra, aqui estava no cinema um dia desse, quando eu era mais novo. Estava um dia desse e eu estou vendo agora. Então, Alien está muito bem selecionado aí. E todas as só para deixar o registro, mas já fazendo, Halloween era para estar também, que é um puto de um filme. Dessa relação aí, selecionando 3, e assim... É uma década de grandes filmes. Eu vou selecionar 3 e deixar de fora alguns dos meus filmes favoritos também. Mas daí é por nostalgia, por gosto mesmo. Os que eu mais curto são Rock, Star Wars e Apocalipse Now. O que eu ia falar do Alien, né, o Oitavo Passageiro, é que a direção de arte também, quando você olha a própria nave, tem todo o componente também do que estava por vir durante o filme. Eu já vi vários vídeos explicando
como a direção de arte desse filme, do Alien, Oitavo Passageiro, vai contando a própria história do que ainda está para acontecer. Mas aí, só para fechar, né? O Brasil sempre estragando, né, o subtítulo, né, Minhoca? Não tem Oitavo Passageiro, é Alien, pô. Exatamente. Tipo Seven, 7 crimes capitais. É um subtítulo. Puta que filha da. Meu irmão, não existe um subtítulo dessa história. Pra que botar essas coisas, né, velho? Por exemplo, é The Report. É The Report, por exemplo. Por que Oitavo Passageiro? E outra. O filme era só para ser Alien. O tempo todo você poderia pensar que tinha o nono passageiro. E vai que tinha 2. O cara diz, ó, na hora que apareceu só tem um. O cara pode deixar o tempo todo. Ó, matou um e ó, será que tem outro? Seven é foda. Seven é o pior de tudo. Seven é fácil, cara. O 7 crimes capitais. O spoiler no título. É o Galil Tiqueleiro. Que realmente é sacanagem. Não, mas o foda é que Seven, ele te dá o spoiler do filme, porra. No título. É 7, o nome do filme é 7, porra. 7. Aí você diz que é crime capital. A investigação vai dizer que se trata de crimes capitais com 50 minutos de filme, pô. Sim, aí, para terminar, né? Nessa mesma década de 70, o Woody Allen também já fazendo alguns filmes, ele era conhecido por fazer comédia muito escrachada, e aí ele vem com a nova linguagem dele, né? Exatamente com Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, que também o título não é esse. O título é Annie Hall, né? O nome do título original, e de fato é um dos melhores filmes do Woody Allen, aquela coisa da linguagem rápida, do falar, o outro devolver e tal. É muito característico dos filmes do Woody Allen até hoje. E Noiva Neurótica chegou a ganhar o Oscar de melhor filme. O Exorcista, que é considerado uma obra-prima do terror, né? Então, assim, Linda Blair e tal, que agora tá me fugindo, que é a mãe que exatamente o padre. Então, o Exorcista também. Pior ainda pelo que acontece depois dele, né? Com todo mundo morrendo assim na forma, assim, esse filme fica muito. Não, e o Exorcista, Cássio. Durante até, né? Ele foi indicado a vários prêmios, e foi um dos primeiros filmes da história de Hollywood a sofrer um boicote, se não foi o primeiro, se eu não me engano, por conta que eles virou um sucesso na época, todo mundo estava gostando do Exorcista, lotando praticamente quase um ano inteiro o filme sendo exibido, e aí fizeram um boicote, tanto é que ganhou um filme ridículo, acho que é o Truque de Mestre, se eu não me engano, o filme até ganhou melhor filme na época, mas o Exorcista até hoje é considerado uma obra... Aí, claro, também tem Spielberg, né, surgindo com o seu Tubarão. Até hoje, uma pessoa, quando escuta aquela musicazinha do Tubarão, né, vai lembrar do filme, da cena, toda aquela cena lá do cara, né, aquele close lá mostrando a atenção. O que se fala é que abalou a frequência na praia, em 76, 77. Mais do que isso. Promoveu um morticínio quase sem precedentes. Mas de banhista, assim, o banhista passou a ter, matou tubarão, mas quem banhista começou a achar, meu irmão, você entra não, porra, entra não. E virou o mascote do Londrina, porque o Londrina, em 77, o filme é 76, 77 ele vai fazer o sucesso, né? Em 77, o Londrina foi 4º lugar na Série A do Brasileiro, foi semifinalista do Brasileiro. Aí, obviamente, não tem praia em Londrina é no interior do Paraná. Mas aí foi o Tubarão abocanhando os grandes do futebol brasileiro, aí ganhou esse mascote por causa do filme. Aí tem, claro, Star Wars, esse aí clássico, né? Até hoje tem toda uma legião de fãs, não tem como não citar como também uma obra fundamental também dessa década. Difícil achar, sobre Star Wars, é difícil achar o filme de 77 para assistir, com os efeitos de 77. Porque esse filme ele já foi remasterizado, ele já foi melhorado com efeitos visuais em 97, depois acho que em 2000, e numa última versão, que foi numa última das últimas versões já em Blu-ray, que colocaram efeitos visuais melhores. Por exemplo, lá na reta final, quando vai ter o ataque da Aliança Rebelde para atacar a Estrela da Morte, que é lá do Império, né? E para explodir, as navezinhas eram como se fosse de brinquedo, filmando assim, de um ângulo onde parecia ser nave, não sei o quê. E se você olhar as versões atuais, essa cena já é CGI. Ela já é toda digital. E a original é prática. A espada, que com uma dificuldade gigantesca lá em 77, acho que é o ano do filme, deixar a espada verde-limão, que tem uma luta entre Darth Vader e o Anakin lá. Não. Que é exatamente o mentor do Alec Guinness, Obi-Wan. A cena original, a dificuldade de pegar o verde-limão ficou muito claro pela dificuldade técnica. Se você assistir o filme atual, que está à disposição dos streams, você pegar o filme, a espada hoje é perfeita. É o laser que tu vê na série, por exemplo,
Mandaloriano, na série, qualquer outra série atual que se passe. Então, o curioso, deixa até recomendação, no YouTube tem Star Wars, para você ver o original e os estágios, tanto 97, quando já entra o Jabba The Hutt, que em vez de ser um monstrão, ele é um já efeito digital, e depois bota um Jabba muito melhor. É impressionante a mudança do filme. Sim, aí para fechar, Nashville também foi um musical na época, é um filme que conta muita história americana ali também, pós a Guerra do Vietnã. O Monty Python e o Cálice Sagrado, considerada das melhores comédias e que é muita referência para muito humorista. Espetacular. No mundo inteiro. É muito, muito bom. E para fechar, a gente tem aí o Grease, né? Eu nem coloquei nessa lista, mas o Rodrigo colocou aí para fechar, né? Para fazer a linha com 21, que aí já entra um pouco aquilo que o Fred mencionou. E 3 filmes brasileiros eu coloquei. Dona Flor e Seus Dois Maridos, que foi a maior bilheteria em muito tempo no Brasil, assim, há muito tempo, né? Bye Bye Brasil. Chanchada, né? E é uma porra chanchada. Não é bem aquela um pouco mais melhorada, chula. Mas não é tão chula como algumas, como, por exemplo, Rebuceteio e tal, que é muito mais descarado. A Viúva Virgem, que é um dos maiores sucessos do... Bye Bye Brasil foi um filme muito referência, mas ele tem aí um asterisco, porque ele é de 79 e 80, entendeu? Ele foi meio que lançado em 79, mas basicamente também foi lançado em 80 nos cinemas, e também esse é um filme sério, né? Porque ele conta muito da história pós-ditadura do Brasil. Muita gente considera ele também um filme referência, filme do Cacá Diegues, que até concorreu em Cannes. Ele concorreu ao Leão de... E com a trilha e com a música de Chico Buarque espetacular. Né? Eu perdi. Qual o nome desse filme que estão falando que concorreu em Cannes? Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil. O outro Beto Faria. É bem malucão o filme. Toda Nudez Será Castigada, que é do Jabor, que concorreu também, foi um filme muito importante na época, chegou a ganhar o o Urso de Prata no Festival de Berlim. E também era uma época, né, que o próprio Jabor, acho que ele fez uns 2, 3 filmes nessa década de 70, então esses 3 filmes brasileiros foram os mais relevantes também dessa década. Do cinema, e aí teve 2 movimentos, rapidinho, Celso, 2 movimentos ali, só para fechar do cinema, no Brasil, né? Um que eu já citei, né? Que era as pornochanchadas, que foram um sucesso absoluto, né? Você pegava a lista tipo, dos 15 filmes mais vistos do Brasil, 9 eram pornochanchadas, né? E foi um gênero brasileiro, né? De fazer cinema, um pouco inspirado em comédias italianas, que era... É um soft porn beirando porn, assim. Só que com muito sexo, muita nudez, mas muita zombaria, muita greia, né? Os filmes puxando pra comédia sempre, né? E eles vão até ali os anos 80. Quando a coisa fica mais pesada, começam a fazer filmes mais pesados, e aí desvirtua um pouco, vira uma coisa mais hardcore. E foi lembrado aqui, né, no chat, Roberto Serafim, dos Trapalhões, né? Que nessa época dos anos 70 já eram um sucesso absoluto do cinema. Sem Jet Oil. Era um sucesso absoluto e era Trapalhões old school total. Era total. No caso aí, só school. Só school. Era a escola da época, né? Exatamente. Aí na música, Cássio não mandou os discos dele. Então eu vou selecionar 3 aí. Eu pego o 3 daí. Tem mistério não. Mas é difícil, porque Cássio não é muito de música brasileira. E aí só tem um disco internacional. Pronto. Na lista montada. Tá ali, pronto. Da lista montada por nós, né? Blusa dos Ursinhos Carinhosos. Eu tenho uma blusa dos Ursinhos Carinhosos que é exatamente essa capa aí. Cada ursinho colorido depois da... E dessa vez, ao contrário da lista passada, eu não tirei as repetições, exatamente. Eu vou manter as repetições. Belchior, alucinação. É porque Minhoca não quis repetir, né? Porque assim, eu ia colocar... Eu acho... Na verdade, 2 que o Pedro já tinha colocado, porque o Pedro foi o primeiro a colocar, né? Alucinação e Acabou Chorarem são, de fato, os 2 melhores discos que eu acho dessa década de 70, assim. Então é moralmente tetra, né? Nossa senhora, são os 2... Acabou Chorarem é espetacular, pô. Assim, eu acho que é eu abri Acabou Chorarem chorando mesmo. Mas aí, já que o Pedro tinha colocado, eu acabei colocando outros 3, né? Coloquei Cartola, que também
é um álbum maravilhoso, assim, tem pelo menos umas 4 ou 5 músicas que todo mundo vai lembrar e tal, até uma delas ficou muito conhecida no filme de Cidade de Deus, né, na morte lá do Cabeleira, né, quando toca Deixe-me Ir, Preciso Andar e tal. Aí tem Rita Lee e os Tutti Frutti também, que é um CD considerado muito influente Esse no disco eu rock tinha aqui em brasileiro. casa. Aqui em casa Muito tinha esse bom. vinil. Que tem Ovelha Esse tal de Negra, rock and que tem roll. Esse tal de esse rock tal and de roll. rock and roll, né? Tem o Eu Toque, que é ouvia uma música direto muito essa legal. música. Cartão Postal também é muito boa desse álbum. E eu coloquei também, que aí o Fred copiou de mim, pelo jeito, né? Isso. Mas é porque esse aí é o disco que eu mais gosto do Raul. Esse disco do Raul é que eu mais... O Dia que a Terra Parou, que tem Maluco Beleza. Isso. Sapato tem 36. Sapato 30... É a melhor sequência que eu acho dos álbuns do Raul, que é Sapato 36, Você e Sim. Quando toca essas 3 canções na sequência... Não é espetacular. Esse disco é muito bom. É muito bom. Você sabe que o túmulo de Raul Seixas aqui em Salvador é lugar de peregrinação, assim, né? Tipo, todo aniversário de Raul Seixas, tanto aniversário de vida quanto aniversário de morte, tem uma galera que vai lá pro cemitério, pra Jardim da Saudade, e fica fazendo um som lá, velho. Tipo, enterro rolando e os caras tocando. E, coincidentemente, minha avó, há muito tempo, há uns 10 anos atrás, morreu, assim, em uma dessas datas. Não sei se era aniversário de morte. E foi enterrada pertinho, assim. A galera parou na hora, ia ter enterro, assim. Mas, pô, sempre rola, assim, uma galera que vai pro cemitério lá. A minha lista, além de Alucinação e O Dia que a Terra Parou, tem o que eu considero o melhor disco de Chico Buarque, que é Construção. Vim conhecer esse disco já nos anos 2000, assim, de ouvi-lo, já em CD. E acho que eu passei, assim, 6 meses da minha vida que eu acho que eu ouvia todo dia, assim. Eu acho um disco espetacular de Chico Buarque, mas considero que o melhor disco dos anos 70 é Alucinação. A Alucinação é certamente um dos 3 melhores discos que eu ouvi na minha vida. Impressionante. É massa, Belchior é um cara que eu comecei a ouvir também depois de velho, assim, tipo... Depois de velho. Não, depois de quando velho. você descobre, é impressionante, cara. Porque, assim, até um estilo de canto, né, que é único, né? Belchior cantava de E uma que não é maneira... fácil Tipo, para quando você é adolescente, quando você é criança e adolescente, não é fácil consumir Belchior. Belchior é muito antigão, pô. Ele soa antigo, né, por causa da voz dele. Engraçado que eu tenho uns vinis aqui na sala, né? E entre esses tem um de Belchior, que não é Alucinação, mas, enfim, é um outro. E, pô, quando você tem filha pequena, tudo na casa vira brinquedo, né? Os vinis viraram brinquedo já. E Belchior acho que chama atenção porque tem um bigodão, assim, e ela se amarra, assim, tipo, ela sempre pega. E aí, obviamente, eu comecei a botar ela pra ouvir também. E ela adora, assim, velho. Tipo, um dos cantores, assim, que ela reconhece e canta. Enfim, ela gosta pra caramba. Bruno Bezerra pergunta se Belchior fosse baiano ou pernambucano, teria um nome nacional maior do que tem. Eu acho que não. Eu acho que a trajetória dele acabou minando um pouco mesmo. Porque, veja só, Belchior não tem um desenvolvimento de produção em altíssimo nível. Ele não mantém o nível de Alucinação. Ele entra ali nos anos 80, ele vira uma coisa mais. Ele não consegue sustentar o nível, né? Como E aí Caetano. depois se você pegasse qualquer CD, qualquer disco, qualquer compilado das grandes músicas de Belchior, elas são todas dos anos 70, né? Ele não vive nos anos 80 como outros viveram, como, por exemplo, como Alceu Valença viveu, como Zé Ramalho viveu. Eu acho que, de certa forma, tanto Alceu Valença quanto Zé Ramalho conseguiram uma projeção nacional maior que Belchior, né? Até a morte de Belchior, desaparecimento e morte. Né? Depois do desaparecimento e morte, Belchior ficou um pouco mais. Ganhou esse verniz cult, né? Passou a frequentar as camisas indies, né? Toda feirinha alternativa tem produtos alusivos a Belchior, e ele ganhou essa nova roupagem. Mas a verdade é que nos anos 80 e 90 ele desaparece. Eu acho que tem muito a ver também com, eu acho que até mesmo a maneira como ele desaparece, né? Assim, ele nunca, aparentemente, não gosta. Eu lembro uma vez, eu como fã de Los Hermanos, aí ia ter um show aqui em 2003, e a gente encontra o Belchior no aeroporto, cara. E a gente vai tentar falar com ele, ele não estava muito à vontade, assim, sabe, de atender. Então, eu acho que ele não gostava muito dessa coisa do
de estar em meio à mídia, que aí o que Los aconteceu Hermanos que tem, gravou. Qual é a música dos Hermanos que grava? Qual é a música dele que os Hermanos o gravou? Paulo Seco. Paulo Seco. Paulo Seco, a Paulo Seco. Não chegou nem a gravar, né? Executava em shows, né? Isso. Mas ele era muito recluso, assim. Ele não era um cara de aparecer em programa de TV e tal. Ele não era tanto isso. E ele tinha uma ótima parceria com também um compositor cearense que também nessa década foi muito influente, que era o Ednardo, né? Que chegou aí para fazer festivais na Record e tudo mais. Foi outro nome cearense. Essa época de 70 é quando surge Fagner, Garoto, mas que era o grande nome realmente era Belchior. Veja, Fagner acabou tendo uma trajetória de maior reconhecimento da MPB sem um punhado das grandes músicas de Belchior. Não chega nem perto, né? Não chega nem perto. O Belchior depois ele some literalmente, né? Vai para o Paraguai. Isso, aí ele desaparece. E é quando ele tem o verniz cult. E aí ele volta, né? Hoje Belchior é maior do que quando era vivo. É só isso que eu acho que é a melhor resposta do que eu estava querendo dizer. Belchior, ele explode nos anos 70, vive anos 80 e 90 e 2000 ali de cantor de quarta divisão, assim, terceira divisão. Não participa dos programas de TV, não dá grandes entrevistas, não faz grandes shows. E aí, depois do desaparecimento e morte, ele vira um símbolo pop. Porque hoje ele é um símbolo pop cult do Brasil. Como eu te falei, qualquer loja alternativa que você entre, vai ter lá aquele desenhozinho dele, a Mari mudar as coisas me interessa mais. Vai ter as frases dele, né? Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Exatamente. Ele virou... Hoje ele é muito maior do que ele foi. Tá? Algumas pessoas hoje ele tem muito mais alcance, né, Fred? Ele é maior mesmo do que foi. Eu acho que é porque quando o pessoal conhece a obra também. Porque esse disco, a Alucinação, você tem assim umas 6 canções assim, É que absurda. Essa frase que o Celso mencionou, pô, tem vários agora, a galera usando blusa com trechos da música, tatuagem e tal. Porque é um álbum muito espetacular, assim. Algumas pessoas citam dois. Fala, Celso. Deixa eu falar dos meus também, Fred. Tá. Antes da gente falar Inclusive, o único internacional da lista, né? Eu queria só fazer o seguinte registro. Os seguintes registros. Primeiro, eu escutei mais Acabou Chorare do que Clube da Esquina, sabe? Na minha vida, mas isso foi algo mais recente. Eu conheci o Acabou Chorare antes de conhecer o Clube da Esquina. Mas quando eu conheci o Clube da Esquina, realmente virou um álbum essencial, assim, sabe? Até para outras coisas que eu ia ouvir, de referência, tudo. Até hoje gosto muito desse tipo de musicalidade, né? Alucinação, não preciso mais discorrer, porque os meninos já falaram bastante. Mas Clube da Esquina foi realmente, como eu falei, algo muito marcante num momento muito específico. E esse é o motivo também de eu manter aqui Dark Side. Dark Side, assim, é um álbum que me acompanha em alguns momentos muito específicos da minha vida, desde a adolescência, sabe? Em alguns momentos eu recorro ao Dark Side, em momentos mais contemplativos mesmo, mais reflexivos, momentos de experimentações também. Gosto muito de recorrer ao Dark Side pela familiaridade mesmo que eu tenho já com o disco, tudo, e por isso considero que o que eu vou consumir também de música referente às produções musicais dos anos seguintes, eu acho que o Dark Side também vai ser muito importante, sabe? E por isso eu trago ele aqui. E é outro símbolo dos anos 70, né? Sem Se eu dúvida. falei que os embarros do Sábado à Noite de Ultravolta, aquela imagem ícone dos anos 70, essa é outra imagem absurda, né? Total, pô. Total. Da cultura pop dele sempre. Isso. Deixa eu só citar aqui né? Danilo Melo pediu para aqui nos bastidores, né? Um disco que ele considera muito bom também dos anos 70, é o primeiro do Black Sabbath, que foi basicamente o início do heavy metal. Tem vários discos, porque assim, não é o estilo musical que eu acabo escutando, né? Mas assim, a época do metal também
Nossa poderoso. Eu ia dizer isso, veja só. Eu ia dizer isso. Aqui no chat, lembraram de 2 discos nacionais que são obrigatórios, né? Que é o de Secos e Molhados, né? Sim. Aquele disco da Bandeja e tal, que é clássico, com as cabeças da Bandeja. E Guita, né? Que é questionado se não é melhor do que O Dia que a Terra Parou. Eu prefiro O Dia que a Terra Parou. Eu não acho. Eu ainda prefiro. Agora. Guita, eu acho que talvez a canção Guita é mais muito mais forte. né? Eu acho que gerou mais, assim, mais causou mais. Agora, veja só. Nas nossas listas falta uma década inteira de grandes clássicos da música internacional. Sim, tá? muitos. Uma década inteira. Veja só, a gente tem um vídeo que, se a gente quiser assistir, são 10 minutos de vídeo. São. Fred, Agora, se você tivesse perguntado isso na primeira hora do programa, talvez. Veja só, o que é que acontece? São segundos das músicas. Agora vai tocar aí 10 músicas por ano. Vamos começar vendo e depois, se abusar, a gente para. Tá? Porque aí passa um pouco a limpo. E é só internacional, né? Só internacional. Você vê, são trechinhos mínimos de Jackson 5, né? Ele é o fim dos Beatles aí, praticamente. Isso, os Beatles ainda parecem muito, né? Creedence Clearwater, né? A banda desaparece, mas essa música acompanha, né? Total. Isso é só de 1970, tá? Esse microfone dos anos 70 é muito clássico, né? Ele todo metalzinho. Não é cabeça dos anos 70, é só de 1970. Né? Isso é só 1970. Não, mas eu tô falando desse microfone, ele é muito a cara. Não esse agora, não esse que tem. É aquele outro, o metálico. Fica clássico na mão de Elvis, mesmo. Essa é a música que eu mais ouvi na minha vida. Mais Sweet Lord? Ó, chegamos em 71. Chegamos em 71, tá? Essa, porra, das músicas mais lindas da década. Bate, o riff dela é muito conhecido, né? Não, cara. Straight to Heaven. Bate. Não, aquela é Dark Heaven Dots, pô. Pô. Straight to Heaven é... Straight to Heaven é Led Zeppelin. É outra. Knock on the Heaven. Heaven's Door. Um é Bob Dylan, outra é... É outra. Clássica dos anos 70. Bee Gees, né, que foi citado por Celso. Tem no filme A Trapaça essa música, é muito bom. Vê só, Michael Jackson não poderia ficar de fora do programa sob hipótese alguma, né? O pessoal meteu a alucinação ali, a torta e a direita. Por isso que esse vídeo se tornou obrigatório, né? Pra gente poder... 72 já. Elton John, né? Não curto muito não, mas respeito. Eu também não. Mas é muito boa. Essa eu não conheço. Também não. Bee Gees. O Bee Gees tocou muito nesse, ganharam muito dinheiro. E agora eu tô fazendo uns hologramas do Bee Gees, né? Ou é do ABBA? Confundi agora. Acho que é água. E haja Michael Jackson aí. Martin. Tem algumas músicas que estão ganhando cara nesse vídeo. Algumas músicas que você escutou a vida toda, mas nunca tinha visto cantar. Exatamente. Essa aí é a música que eu mais gosto da Aerosmith. Não é bem a principal, não, mas é uma das melhores. Doobie Brothers, puta que pariu, eu vou gostar demais disso aí. Muito. Eu tenho meu carro com pendrive ainda. Esse era outro monstro, né? Aí os Beatles já separados, né? Paul McCartney. Paul McCartney deu isso, né? Essa é foda. Essa é música de formatura, né?
Tem no filme O Grande Garoto. Essa aí tem no essa aí, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, pô. É isso que eu tô falando, essa música acabou de ganhar cara. Eu nunca tinha visto que cantava essa música, mas você já escutou. É isso. Folhas, o Sputnik Folhas. aqui, que é o Pose que colocou. Muito bom esse vídeo. The Hollies, é boa essa música também. Aí. Estilão de clipe dos anos 70, isso aí. O chroma key rendendo na alta, o cara dançando na frente. Você vê que tem muita influência da música disco mesmo, né? Era música discoteca. Totalmente. Não, isso é total. Isso é muito E eu legal. acho que ela vai crescendo ao longo do. Quando a gente vai andando de 76, 77. Fica agoniado com essa música. E a Michael Jackson. Que transformação, né? Que loucura, velho, Michael Jackson. É, assim, anos 80 é que ele vai se transformar no que a potência mundial. Nos anos 70 ele se transforma em adolescente. Pô. É. Não sei, nos anos 80 é que ele se transforma num fenômeno. Mais Aerosmith aí. Isso aí é uma sofrência. E é sábado à noite, não tem nem opção pra sair de casa. Não, sofrência. Caralho, no Brasil e tal. Na cisão Tocava muito nas rádios, né? Tem Manhattan, meu irmão. A roupinha dos caras, velho. Isso é muito próximo da gente, Olha o que eu pô. A fiz gente durante pegou a isso passagem aí. das músicas, ó. Pô, cara, borrinha, Queen aí, Rhapsody, Ó, Brad Mercury sem bigode. Olha o que eu fiz aqui. Rod Stewart, Sailor, uma vergonha. o melhor do rock nacional. Vai ficando disco total. Tá chegando, já chegou de trabalho. Aba aí, ó. Aba é muito chato, né? Puta que pariu. Mas tem música legal também. Rod Stewart. Ganhou muito dinheiro também. Essa é música espetacular. Agora eu conheci com o Feito no More, dos anos 90. Bee Gees, puta que pariu, empreiteiro. Total. Assim. Porra, depois passa muito legal esse vídeo, porra. Eagles. Essa aí, puta que eu pariu. Eagles toca essa daí. Mas isso é legal pra caralho também, ó. Psycho Killer, né? Isso era lá no garagem, porra. Essa música, quando tava madrugada dentro no garagem, era Psycho Killer. Os caras botavam pra dentro. Cara, não, cara. É isso que eu tô dizendo, é muito próximo da nossa vida isso aí, pô. É porque virou culto depois, né? Também, assim, alguns Não, até hoje. O cinema faz muita referência a essas canções da década de 70. Os pais ouviram. O Olivia Newton-John faleceu esse ano. Puta merda. O Fred tem razão, ele tá falando da proximidade, é isso mesmo. Você conhece essa música? Tem 40 anos, todo mundo escutou tudo isso aí, pô. Basicamente. Isso aí tem uma. Essa Baby E aí? Essa é como que é campeonato, né? Baby Comeback era uma piada na rua, que era uma paródia, que eu não sei nada, mas tem alguma. Tem alguém fazia, tinha uma paródia assim. Não, isso não conheço, não. Também Não, Aba eu acho muito chato. Aba, puta que pariu. Tem Mamma Mia e olha lá. E bote lá nisso, né? E quando eu fui pra Nova York, foi o único musical que eu vi foi Mamma Mia. Foi uma bela também. Bem noção, né, pô?
Já era, na verdade, ela já era estrela aí, né? Priscila, Rainha do Deserto. Aí isso é. Termina assim os anos 70. Termina. Mas você vê muito a influência, né? Exatamente depois da Guerra do Vietnã, né, cara? E aí os. Um cabelo ainda. E era a liberdade mesmo da galera. E a gente vai ter esse vídeo se quiser, pelo que mostrou no final ali das próximas. Excelente esse vídeo aí. Excelente. Eu acho que a música que eu mais gosto desses álbuns aí que a gente colocou, por exemplo, é como é a Brasil Pandeiro, cara, do Acabou Chorar. Eu acho que é uma música que representa muito os anos 70, assim. Quando eu escuto ela, já... A primeira, assim. Rapaz, tem muito a ver com futebol, carnaval, assim, sabe? A música toda tem muita alusão a isso. Atos chegou agora na live aí, a turma tá mandando ele voltar para reclamar lá do título de 75, né? Da arbitragem. Não, mas veja, Atos, fui justo. Eu disse que a arbitragem foi... que Rufino não teve um bom dia.